partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Humberto Fernandes e Tereza Cristina. Mais um grave acidente deixa vários mortos na BR-010 no Maranhão. Violência contra a mulher em Pedro do Rosário. O marido mata a esposa com tiro de espingarda. Na cidade de Imperatriz, a polícia invade residência e prende suspeito de espancar mulher grávida. Em Balsas, polícia pede prisão de homem suspeito de matar a ex-mulher com 12 facadas. Confira também: irregularidades voltam a suspender a duplicação de trecho da BR-135 no Maranhão. No esporte, Cordino segue fazendo contas para se classificar para a próxima fase do Campeonato Maranhense. Está no ar o Jornal Central desta terça-feira, dia 5 de fevereiro de 2019. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Em São Luís, variação de nuvens e pancadas de chuvas localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. A temperatura máxima na capital maranhense não deve passar dos 30 graus. Na região de Imperatriz também tem previsão de chuva a qualquer hora do dia, com máxima de 32 graus. Máxima de 32 também nas cidades de São João dos Patos e São João do Caru, que também tem previsão de muita chuva. Chuva também nas cidades de São Pedro dos Crentes e São João do Paraíso a qualquer hora do dia e da noite. Trânsito. Um grave acidente ocorrido por volta das 8 horas da manhã dessa terça-feira na BR-010, próximo à Imperatriz, deixou 5 pessoas mortas. De acordo com as primeiras informações, as 5 vítimas fatais estavam em um veículo Voyage que colidiu de frente com uma carreta. As vítimas são da cidade de Vila Nova dos Martírios. As causas do acidente ainda não foram divulgadas oficialmente. E um outro grave acidente foi registrado na madrugada de ontem em Zedoca. 3 pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida. Os detalhes com o nosso correspondente na região, Gilvan Nascimento. 3 jovens morreram em uma colisão envolvendo uma motocicleta e um veículo modelo Corolla no início desta segunda, dia 4, na BR-316 em Zedoca. Segundo informações colhidas pela nossa reportagem, os jovens vinham na motocicleta de uma festa e, ao chegar na cidade, encostaram em um posto de gasolina e, ao sair do posto, tentaram atravessar a BR e foram pegos de surpresa por um carro Corolla que vinha em alta velocidade. Os jovens foram arremessados à distância e morreram na hora. A moto ficou em pedaços e o carro capotou várias vezes, deixando o condutor do veículo gravemente ferido. Ele foi socorrido, levado ao Hospital Municipal da cidade e, em seguida, transferido para a capital São Luís. Central de Notícias de Zedoca, Gilvan Nascimento. Plantão policial. Uma mulher morreu e outra, grávida, ficou ferida em 2 graves episódios de violência no interior do Maranhão. Nos 2 casos, os próprios companheiros são suspeitos de serem os agressores. Os detalhes com a repórter Taliana Luiz. Após um feminicídio registrado na cidade de Balsas no último domingo, outra mulher foi assassinada no interior do Maranhão. A vítima foi identificada como Petrolina de Jesus Matos, de 36 anos. O caso aconteceu no município de Pedro do Rosário na tarde dessa segunda-feira. O suspeito do crime foi identificado como Valdinho, que era companheiro dela. Petrolina foi alvo de tiros de espingarda. De acordo com testemunhas, o casal brigava com frequência. O suspeito está sendo procurado pela polícia. Na cidade de Imperatriz, a polícia prendeu na madrugada dessa segunda-feira um homem identificado como Igor Alves da Silva, de 21 anos, acusado de espancar a própria esposa grávida de 2 meses. A agressão teria ocorrido na residência do casal. De acordo com informações repassadas pela polícia, assim que a mulher pediu socorro, rapazes que passavam no local interviram na situação e espancaram o agressor, que ficou machucado com lesões na cabeça e no corpo. O estado de saúde da mulher grávida e do bebê não foi divulgado. Central de Notícias de São Luís,
Taliana Luiz. Em Balsas, a polícia já pediu a prisão preventiva de Vando Gomes do Nascimento, suspeito de ter matado com 12 golpes de faca a sua ex-mulher Adaleia Carvalho da Silva, de 25 anos, na madrugada do último domingo. De acordo com informações repassadas pela polícia, Vando Gomes pulou o portão da casa da mãe da vítima, bateu na porta da cozinha, teve uma rápida discussão com Adaleia e em seguida pegou uma faca e desferiu contra ela um golpe no peito. Ainda de acordo com a polícia, Adaleia tentou fugir, mas o ex-marido a perseguiu e desferiu contra a vítima ainda mais 11 golpes de faca. Após assassinar a ex-mulher, Vando desferiu alguns golpes de faca contra o próprio corpo. Ele foi levado para o Hospital Municipal de Balsas e já está fora de perigo. A polícia conseguiu capturar em São Luís um homem apontado como líder de uma das maiores organizações criminosas na região metropolitana. Confira na matéria de Daniel Amorim. Em uma operação realizada pela Superintendência Estadual de Investigações Criminais, foi preso em flagrante um homem suspeito de participar de confronto na Vila Conceição, em São Luís. Yuri Araújo dos Santos, de 20 anos, é apontado como líder de uma organização criminosa e suspeito de ser autor de roubos, tráfico de drogas e homicídios. Com ele, a polícia apreendeu armas, munição e drogas. Conhecido como JP e Kauai, Yuri Santos foi detido no bairro da Ilhinha. O suspeito comanda um grupo criminoso em São Luís. Com o suspeito, foi apreendida uma pistola .40, de uso exclusivo das forças de segurança, 2 carregadores e 24 munições. De São Luís, Daniel Amorim. Confira no próximo bloco. Suspensa as obras de duplicação da BR-135. Estamos apresentando Jornal Central. Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 98-98305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. As obras de adequação do trecho rodoviário da BR-135 estão suspensas por decisão do Tribunal de Contas da União. A decisão ocorre após uma auditoria nas obras do trecho rodoviário da BR entre os quilômetros 95 e 127. De acordo com o Tribunal de Contas, foi constatado que 60% do valor da obra, cerca de 40 milhões de reais, tem projeto desatualizado, com serviços em desacordo com a realidade e estudos defasados e insuficientes. A obra se encontra com apenas 6% de execução financeira e um dos motivos para o atraso são as restrições orçamentárias para a execução de desapropriações, pois há muitas comunidades quilombolas próximas. No Maranhão, órgãos fiscalizadores estão debatendo a questão do impacto ambiental provocado por lagos de rejeitos existentes no estado. Confira na matéria de Yara Mendes. No Maranhão, é perceptível ações de desmatamento, regiões sem política de resíduos sólidos, assoreamento de rios, esgoto in natura desaguando em mares. Além disso, outra questão chamou a atenção da população ludovicense, instituições fiscalizadoras e sociedade civil organizada: o Lago de Rejeitos da Alumar. O presidente da ONG Libertas, de Proteção do Meio Ambiente, Marco Aurélio do Amaral Santos, comenta. No Maranhão, temos a ampliação da poluição, a qual água e ar, o desmatamento, a falta de uma política de resíduos sólidos, o assoreamento dos rios, a falta de saneamento básico que leva ao mar e aos rios toneladas de resíduos diários, de esgotos in natura. Toda esta questão ambiental precisa ser discutida, pois influencia no modo e na qualidade de vida da população urbana e rural de nossa cidade e do nosso estado.
Esse é o grande problema. Uma comissão de vereadores da capital maranhense visitou a área de Lagoas de Bauxita. Mediante tragédias como o caso do rompimento de barreiras Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, é que se faz necessário movimentos como esse, abrindo espaços para a discussão de medidas preventivas, tanto para os indivíduos quanto para o meio ambiente. A Alumar garante que as áreas de resíduos de Bauxita não oferecem risco de vazamentos. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Yara Mendes. Política. A Assembleia Legislativa do Maranhão, casa que abriga os 42 deputados estaduais eleitos, abriu ontem os trabalhos com sessão solene que contou com a presença de diversas autoridades. Confira na matéria de Álvaro Luiz. Sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Sessão de instalação dos trabalhos. Primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. A reportagem aproveita para conversar com o vice-governador do Estado do Maranhão, Carlos Brandão, veio representando o governador do Estado. E ele fala do momento de prestação de contas do Executivo. É um momento para a gente fazer a prestação de contas dos 4 primeiros anos de governo que a gente teve e, ao mesmo tempo, dar as boas-vindas aqui aos deputados novos, os reeleitos, de uma maneira de trabalhar em parceria com a Assembleia Legislativa. São poderes independentes, mas a gente necessita dessa harmonia e dessa boa articulação com os deputados. A reportagem da conversa com o presidente do Poder Legislativo Estadual maranhense, deputado Otelino Neto, e ele fala sobre a sessão solene de abertura dos trabalhos e também destaca o momento. Momento importante, a sessão de reabertura da legislatura. Bom ver a empolgação de todos os deputados, não só aqueles que estão renovando o mandato, mas os novos deputados, todos ansiosos por trabalhar pelo Maranhão. O deputado Rafael Leitor, na sessão solene, foi definido como líder do governo. O deputado Rafael Leitor, ele fala dos trabalhos no Legislativo. Obviamente que a responsabilidade é maior porque é uma indicação não entre os deputados, mas do governo, e aumentar o diálogo com os secretariados, com a equipe de governo, para que a gente possa passar as informações para a sociedade e fazer os pontos de defesa importantes dos projetos enviados ao governo aqui na tribuna da Assembleia, fomentando o debate com os colegas da oposição e também da base do governo. Reportagem Álvaro Luiz. Em Brasília, projeto anticrime toma conta dos debates na abertura dos trabalhos na Câmara Federal e no Senado. Nosso correspondente Nildo Costa traz a repercussão desse assunto no meio político maranhense. Na sessão de abertura dos trabalhos do Congresso Nacional de 2019, o presidente Jair Bolsonaro enviou sua mensagem presidencial com as prioridades do governo: combate à criminalidade e reforma da Previdência. A mensagem foi entregue pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. O projeto anticrime, o ministro Moro já vem trabalhando muito fortemente. Na própria mensagem, nós falamos que estamos declarando guerra ao crime organizado no Brasil, exatamente para poder fazer de que daqui a algum tempo as pessoas possam voltar a tomar conta das ruas do nosso país. A nova Previdência precisa e é grande objetivo da grande união nacional. Deverá ser feito um grande pacto nacional em torno da nova Previdência brasileira. O deputado Bira do Pindaré criticou as propostas do governo. Olha, dentro do previsto, nós sabemos qual é a linha do atual governo, sabemos que aqui vamos fazer um debate de enfrentamento a muitas questões com as quais a gente não concorda, como, por exemplo, incentivar o uso de armas, isso para mim não tem sentido, como acabar com a lei de acesso à informação, eu acho que são coisas que a gente não pode concordar, E virão outras, como, por exemplo, a reforma da Previdência, que se for para tirar direito do trabalhador, claro que nós não vamos apoiar, Da mesma forma, a questão das privatizações, que eu acho que é um retrocesso muito grande. O deputado Kleber Verde do PRB do Maranhão defendeu a reforma da Previdência, mas disse que vai atuar para os trabalhadores não perder direitos. O que nos cabe agora é fazer uma reforma que garanta, acima de tudo, direitos dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, que preserve a manutenção dos pagamentos. Ao mesmo tempo, trabalhando para que nós possamos realmente encontrar uma fórmula, a partir do debate do parlamento com a sociedade, para que preserve o pagamento dos atuais e dos futuros aposentados do Brasil. O Palácio do Planalto informou que a reforma da Previdência está pronta, mas precisa do aval do presidente Jair Bolsonaro. Central de Notícias, de Brasília, Nildo Costa. Em instantes aqui no Jornal Central. Detran faz alerta a usuários para a realização de atualização do endereço. Estamos apresentando Jornal Central.
Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 98-9898305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Serviços e utilidade pública. A partir de hoje, o botijão de 13 quilos de gás liquefeito de petróleo residencial ficará mais caro. O novo preço médio do produto, anunciado pela Petrobras, será de R$ 25,33. No último ajuste feito em novembro do ano passado, o preço determinado foi de R$ 25,07. O produto tem reajustes trimestrais. O Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo, Sindigás, informou em nota que o reajuste vai variar entre 0,5% e 1,4%. O pagamento do IPVA já está disponível para proprietários de veículos. Na matéria de Borges Júnior, você vai entender de que forma esse pagamento pode ser feito da melhor maneira que se encaixe no seu orçamento. O pagamento pode ser feito em cota única ou parcelado em até 3 vezes, conforme explica o gestor do IPVA da Cefaz, Secretaria da Fazenda do Estado do Maranhão, Jânio Miranda. A primeira cota sempre é no mês de fevereiro, a segunda em março, ou cota única, e a terceira em abril. O que varia é só o dia do pagamento, que a gente sempre coloca em dias úteis. O contribuinte que antecipar o pagamento em cota única até o dia 28 de fevereiro vai ter 10% de desconto no valor do imposto. Quem antecipa o pagamento em cota única, ele tem até o dia 28 de fevereiro de 2019 para ter o desconto de 10%. Ou seja, quem pagar o IPVA em cota única até 28 de fevereiro de 2019 tem o desconto de 10%. Quem optar em pagar em cota única em março não terá o desconto, ou seja, em cota única normal, dia 8, 11, 15, 18, 26 de 2019, de acordo com a terminação da placa, ele não terá o desconto. Mas se pagar até o dia 28 de fevereiro, ele já sai automaticamente com o desconto de 10%. Os proprietários de veículos que optarem pelo parcelamento do IPVA 2019 vão realizar o pagamento da primeira cota de acordo com o final da placa dos veículos. A consulta dos valores por modelo de veículo pode ser feita no portal da Cefaz na internet, em sistemas1.cefaz.ma.gov.br. O contribuinte deve clicar no menu IPVA. A consulta pode ser feita ainda no site do Detran, detran.ma.gov.br, no ícone Licenciamento Anual. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Borges Júnior. O Detran do Maranhão está fazendo uma campanha para atualizar o endereço. A campanha ocorre após um problema sério no órgão, o do grande volume de devolução de documentos. Entenda na matéria de Adilson Souza. A reportagem fala agora da sede do Departamento Estadual do Trânsito, Detran, no bairro da Alemanha. É que a diretoria operacional autorizou, a partir dessa semana, a realização da atualização cadastral dos endereços dos usuários. Segundo o diretor operacional, David Ximenes, estava acontecendo muitas devoluções de documentos e causando transtornos a quem precisava receber as correspondências. A campanha de atualização dos endereços está acontecendo em todo o estado, nas 15 Ciretrans espalhadas nos municípios maranhenses, além dos vivas nas cidades de Carolina, Coroatá, Lago da Pedra e na capital em todos os vivas localizados nos shoppings. De São Luís, Adilson Souza para o Jornal Central. O Sebrae Maranhão está sob comando de um novo presidente. Em entrevista ao repórter Juraci Vieira, Raimundo Coelho falou sobre o desafio de impulsionar o empreendedorismo no estado. Hoje nós vamos falar sobre os pequenos negócios maranhenses, desenvolvidos pelo Sebrae Maranhão, que está sob nova direção no Conselho Deliberativo. Raimundo Coelho. Nós já estamos sentando com os novos diretores, os gerentes, e já discutindo toda
um projeto, um planejamento do que nós vamos fazer nesses 4 anos. Nós temos vários programas que está mais voltado para a iniciativa privada, para o empreendedorismo, pequenos empreendedores, mas nós temos também um projeto chamado Políticas Públicas. E nas políticas públicas nós estamos junto com o governo, principalmente o governo do estado e governos municipais, em vários tipos de ações. Nós temos uma rede do SEBRAE em quase todos os municípios, as gerências regionais, e lá nas prefeituras, não em todas, mas muitas delas já aderiram, existe a sala do empreendedor, onde lá em parceria com a prefeitura tem alguém que a gente capacita para entender esse atendimento aos pequenos. Então essas demandas começam por lá, ela chega na gerência, o que é possível a gerência fazer, ela já tem programado ali no seu plano de trabalho, já vai fazendo, o que não tem chega para cá, para o SEBRAE estadual, né? E aqui no SEBRAE estadual a gente verifica aquela reivindicação. Então às vezes a gente chama primeiro os prefeitos aqui para sensibilizá-los, através de seminário, de encontro, de debates, aí depois eles voltam, as nossas mãos que estão lá pelas regionais vão lá ajudá-los a executar essa política pública. Presidente Raimundo Coelho, como é que está a cadeia produtiva no estado do Maranhão? O governo do estado selecionou 10 cadeias produtivas desde o seu primeiro mandato no atual governo, né? E nesse momento eu soube que ele já acrescentou mais uma cadeia produtiva. Eram 10, agora são 11. Entrou mais a mandioca, né? Então essas cadeias produtivas são as mais significativas do estado. É carne e couro, é leite, piscicultura, arroz. Entrou a mandioca agora, a caprinocultura, a apicultura. O governo faz um esforço para que essa cadeia produtiva se desenvolva, desde da produção agrícola ou da criação pecuária, né? Até diagnóstico dessas propriedades, planos de negócio. Mas agora, com essas parcerias que nós pretendemos fazer, juntando todas as entidades, todas focadas nessas cadeias produtivas, a gente acredita que vai facilitar mais ainda o acesso aos pequenos, às políticas públicas, o resultado da produção em favor da sociedade. Confira a seguir. Maranhão Atlético Clube anuncia Sandolfex como novo técnico. Estamos apresentando Jornal Central. Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 98-98305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Iniciada a reforma do Hospital Regional de Matões do Norte. De volta com mais informações, o repórter Adilson Souza. As obras de reforma do Hospital Regional de Matões do Norte já iniciaram. Os serviços de adequação que vão possibilitar, após concluídas, será aumento de volume de atendimento e mais conforto para os usuários profissionais da saúde. As obras são necessárias para a adequação da unidade ao padrão exigido pelo Ministério da Saúde dentro das recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Sem os serviços, o Hospital Regional de Matões do Norte corre o risco de sofrer consequências perante o Ministério da Saúde. De acordo com o engenheiro da Secretaria de Estado da Saúde, Érico Goiabeira Fex, as obras têm prazo de conclusão de 60 dias. Ele disse que essas obras de adequação vão melhorar os serviços de atendimento clínico e que a paralisação momentânea vai atender às exigências do Ministério da Saúde, juntamente com a Superintendência de Vigilância Sanitária, com o projeto elaborado e aprovado, e que a unidade será devolvida à população dentro do prazo. Com a paralisação temporária das unidades do Hospital Regional de Matões do Norte, as unidades de saúde localizadas na cidade de Alto Alegre do Maranhão, Peritoró e Chapadinha vão receber em sua totalidade os atendimentos realizados na cidade de Matões. Em nota, o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, também informou que nenhum servidor ficará prejudicado com os seus vencimentos. De São Luís, Adilson Souza. Esporte.
O Maranhão Atlético Clube correu contra o tempo e anunciou o nome do novo treinador para o restante da temporada, Sandro Fex. O técnico é bastante conhecido da torcida quadricolor, pois já teve passagens pelo clube atleticano, assim como pelo Motoclube, o Sampaio Correia, Imperatriz e outros. Fex assume o cargo após Marcinho Guerreiro deixar o clube para assumir o 13 da Paraíba. O MAC vem de 2 derrotas consecutivas no campeonato estadual e acumula 3 pontos, ocupando a 6ª colocação. A estreia do novo técnico será neste domingo contra o Santa Quitéria no estádio Castelão. O jogo está marcado para as 16 horas. Sandro Fex, de 59 anos de idade, já foi campeão maranhense pelo JV Lideral em 2009. E o Cordino segue fazendo contas para se classificar para a próxima fase do Campeonato Maranhense. Astrogildo Melo. Começar aqui com o técnico Marlon Cotrim, e o técnico Cotrim agora já conta com o time que ele sempre esperava contar, e daí foi a grande apresentação que foi em Pinheiro. Infelizmente a vitória não veio, está satisfeito com a equipe que ele tem hoje em mão para trabalhar o resto da competição. Todo treinador quer contar com sua equipe, a força máxima, né? Você viu aí a dificuldade, mas graças a Deus agora a gente tem um elenco de 26 atletas, né? A gente já pode contar com todos os nossos atletas, né? Tivemos essa partida aí contra o Pinheiro, onde a equipe se saiu bem. Infelizmente nós pegamos um gol no final do jogo, já bola parada, né? Descuido, tá consciente ainda que dá para classificar. Temos 4 partidas, né? Começa agora com São José, a gente joga dia 10 fora, né? E 2 em casa, né? Então a gente vai em busca desses 3 pontos para poder dar tranquilidade pra gente trabalhar já visando os jogos de dentro de casa, né? Que é o do Moto e do Imperatriz, né? Então o Cordino tem 12 pontos. Eu acredito que com 10 pontos, 4º colocado, talvez até o 3º, né? Porque o campeonato tá embolado, né? Tem muitos clássicos a acontecer aí. Então essa aí é a perspectiva, é o planejamento do técnico Marlon Cotrim, que continua treinando forte com a sua equipe aqui no estádio Leandrão de Barra do Corda, com as informações do Cordino Esporte Clube. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Agora você pode falar direto conosco pelo WhatsApp 98983051572. Acesse o nosso portal centraldenoticias.radio.br. O nosso e-mail é redação@centraldenoticias.radio.br. Siga a Central de Notícias nas redes sociais, no Facebook e no Instagram é Central de Notícias MA e ainda no YouTube. No Twitter é CN Jornalismo. A apresentação foi de Tereza Cristina e Humberto Fernandes. Estaremos de volta amanhã nesse mesmo horário aqui na sua emissora. Não esquecendo que a técnica do Jornal Central é de Jaime Chaves. Até lá. Até. Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 98-98305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.